Pânico total no mercado. O Bitcoin despencou, rompeu aquela barreira psicológica dos US$ 100.000 e olha, o medo tomou conta de geral. Mas, enquanto tem muita gente correndo para vender, existem uns dados meio escondidos na blockchain que contam uma história completamente diferente. O que está rolando de verdade? Bom, é isso que a gente vai descobrir agora. Pois é, tudo aconteceu no dia 4 de novembro de 2025. O Bitcoin bateu essa mínima aí, o valor mais baixo desde junho. E esse movimento, nossa, causou um verdadeiro terremoto no mercado, ativando uma cascata de stop losses. Para se ter uma ideia, foi uma queda de mais de 20% desde o topo histórico que a gente viu um mês atrás. E aí, claro, a pergunta que fica na cabeça de todo mundo é essa: será que o ciclo de alta acabou? A gente entrou num novo inverno cripto, tipo aquele de 2018, 2022? Ou será que está acontecendo uma outra coisa? E é aqui que está o grande mistério que a gente precisa desvendar. De um lado, os gráficos, a análise técnica estão lá piscando em vermelho, gritando pânico extremo. Mas do outro lado, os dados on-chain, que vêm direto da blockchain, estão mostrando um movimento gigantesco do chamado dinheiro inteligente, se preparando para comprar. É uma divergência absurda, e é isso que a gente precisa entender. Então, o objetivo aqui é justamente decifrar essa divergência e responder aquelas perguntas mais importantes. Fica por aí até o final para ver o veredito completo, tá? Ah, e um aviso, todos os links para as fontes que a gente usou estão aqui na descrição. E claro, se esse tipo de análise mais a fundo for útil, já sabe, né? Deixa aquela força se inscrevendo no canal e curtindo. Beleza, para começar, é fundamental entender que essa queda não foi por um motivo só. Não mesmo. Foi, na verdade, uma tempestade perfeita, sabe? Uma combinação de três forças bem poderosas que atingiram o mercado tudo ao mesmo tempo. E que forças são essas? Bom, primeiro, uma pressão macroeconômica global bem forte. Segundo, um evento tipo Cisne Negro que causou um contágio danado no setor DeFi. E terceiro, uma cascata de liquidações no mercado de derivativos que, olha, jogou gasolina no fogo. Vamos olhar cada uma delas de perto. O primeiro ponto é que o cenário global já não estava nada bom. O Federal Reserve, o Banco Central americano, adotou um tom mais duro, sabe? Acabando com as esperanças que os juros iam cair logo. Junta isso com uma queda nas ações de tecnologia e um monte de incerteza política e pronto. A gente tem um ambiente de risk-off, que é quando o pessoal corre para longe de ativos de maior risco, como o Bitcoin. E aí, enquanto esse cenário macro já pressionava, uma bomba explodiu dentro do próprio mercado cripto. Um protocolo DeFi chamado Stream Finance anunciou uma perda gigantesca, suspendeu os saques e a stablecoin deles, a XUSD, simplesmente desabou. Na hora, todo mundo lembrou do desastre da Terra/Luna, que foi o que começou o último bear market. Aí já viu, né? O pânico foi geral. E para completar a tempestade, veio o golpe final, o que acelerou tudo. Uma cascata de liquidações forçadas lá no mercado de derivativos. A gente está falando de US$ 1,360 bilhão em posições, a maioria de gente que estava operando alavancada, que foram simplesmente varridas do mapa. Isso empurrou os preços para baixo num efeito dominó brutal. Bom, com toda essa tempestade perfeita acontecendo, é claro que o argumento dos ursos, ou seja, dos pessimistas, ganhou uma força enorme. Então vamos dar uma olhada agora nas evidências que estão deixando tanta gente com medo, começando pelo que os gráficos estão nos dizendo. O grande problema é que o Bitcoin não só caiu, ele quebrou barreiras técnicas que eram vistas como verdadeiros pilares de sustentação do preço. Ele foi para baixo da média móvel de 200 dias e, o que é talvez ainda mais preocupante, perdeu a média de 50 semanas. E, historicamente, quando esses suportes de longo prazo são perdidos, isso costuma ser um sinal de alerta bem sério de que podem vir correções ainda maiores pela frente. E o sentimento do mercado, claro, refletiu totalmente esse pânico técnico. O famoso índice de medo e ganância cripto desabou para 21. Isso é nível de pânico extremo. É o valor mais baixo desde abril e geralmente indica uma capitulação geral, sabe? Especialmente da galera do varejo que acaba vendendo no fundo do poço. E agora, se liga nesse ponto, que é o precedente histórico que o analista Scott Melker levantou. Ele apontou o seguinte: na história do Bitcoin, só aconteceram 4 vezes de ele perder a média de 50 semanas como suporte de forma tão clara. Em todas essas 4 vezes, o preço acabou indo buscar um suporte muito mais baixo, a média móvel de 200 semanas. E a pergunta é, onde é que está essa média de 200 semanas hoje? Perto dos US$ 55 mil. Essa é a tese baixista definitiva, o argumento mais forte dos ursos. Se a história se repetir mais uma vez, esse seria o alvo. E aí a conversa muda de só uma correção
para início de um bear market de verdade. Esse é o ponto de medo máximo no mercado agora. Mas, e esse é um grande mas, enquanto os gráficos pintam todo esse cenário sombrio, os dados da blockchain e os dados on-chain revelam uma história completamente oposta, uma contranarrativa muito poderosa que está meio escondida. E é isso que ilustra perfeitamente aquela grande divergência que a gente falou lá no começo. Então, vamos ver o que esses dados estão realmente nos contando. A primeira grande pista é essa aqui. Um fluxo recorde de 7,3 bilhões de dólares em stablecoins, o chamado pós-seco do mercado, entrou nas corretoras bem durante a queda. E, historicamente, isso é um sinal claríssimo de que o tal dinheiro inteligente está se preparando para comprar essa queda com força. É capital que estava parado, entrando agora em posição de ataque. O ponto crucial a se entender aqui, então, é que esse crash não é um pânico geral onde todo mundo está vendendo. Na verdade, o que está acontecendo é uma transferência massiva de ativos. De um lado, a gente tem quem está vendendo, os traders alavancados que foram liquidados, a galera de curto prazo que vendeu no pânico e até alguns investidores de longo prazo realizando um pouco de lucro. E do outro lado, quem está comprando, as baleias, os investidores experientes, as instituições e todo aquele capital em stablecoin que está pronto para agir. E a segunda pista on-chain é talvez a mais surpreendente de todas, porque mesmo com o preço desabando, a tendência de fundo não mudou. Continua saindo mais Bitcoin das corretoras do que entrando. Olha só, nos últimos 6 meses, o saldo total nas exchanges diminuiu mais de 1%. O que isso quer dizer? Que por trás de todo o barulho e pânico, os investidores de longo prazo estão, na verdade, aproveitando os preços para acumular mais, tirando as moedas do mercado e guardando em carteiras seguras. É um sinal silencioso, mas muito, muito forte. Ok, então a gente juntou as duas histórias que parecem não combinar. De um lado, o pânico que a gente vê nos gráficos e do outro, a força que a gente vê nos dados on-chain. Agora, chegou a hora de fechar aquele loop lá do início e responder diretamente aquelas perguntas. Então vamos lá. Primeira pergunta. A gente entrou em bear market? Pelo que os dados on-chain sugerem, a resposta é não. O que aconteceu foi um evento de desalavancagem, uma limpeza necessária no mercado. Segunda pergunta. É só uma correção? Sim, mas uma correção daquelas bem violentas, que são até características de um ciclo de alta, sabe? Elas servem para limpar o excesso de euforia. E por fim, quais os cenários? No curto prazo, o cenário técnico ainda aponta para baixo, mas no médio prazo, essa acumulação toda pelo dinheiro inteligente sugere uma oportunidade de compra estrutural. E para deixar tudo mais prático, aqui está um mapa de batalha com os níveis de preço para ficar de olho. Olhando para cima, a primeira grande barreira, a resistência, está lá perto dos 109.800 dólares, que antes era um suporte. Olhando para baixo, os suportes mais próximos estão na casa dos 94.200 e depois 88 mil dólares. E claro, os cenários mais pessimistas, baseados em outras análises, apontam lá para 70 mil ou até mesmo aqueles 55 mil dólares da tese do Melker. E, para a gente fechar, fica uma reflexão. Essa queda toda deixou muito clara a batalha entre o pânico de curto prazo e a estratégia de longo prazo. A história mostra que o pânico de muitos, muitas vezes, acaba criando oportunidade para a fortuna de poucos. A grande questão que fica no ar é: de que lado da história essa queda de agora vai ficar? Bom, se essa análise ajudou a separar um pouco o ruído dos fatos, a clarear o cenário, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder as próximas e também de curtir e compartilhar com quem também está tentando entender essa loucura toda. Valeu pela companhia e a gente se vê na próxima.